Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, vamos trazer novidades referentes a campeonato brasileiro, né? O Vasco, infelizmente, com os resultados de hoje aí, cai para a última colocação da competição, né? Mas, obviamente, com uma vitória amanhã, muda todo o cenário. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa situação de tabela, sobre a importância dessa partida amanhã, que pode e deve ser o pontapé para o Vasco aí começar nessa recuperação dentro da competição. Vamos trazer provável escalação, o time que deve ir a campo, expectativa para o jogo e também teremos aí o nosso irmão, jornalista Edu Canelas, fazendo um resumão sobre todas as questões envolvendo o mercado da bola, vendas de jogador, mais de 200 milhões de reais que vão estar entrando aí nos cofres do Vasco, e o Edu também vai trazer novidades muito importantes referentes ao mercado da bola, em relação a contratações aí, jogadores que o Vasco já está aí fechado, jogadores que o Vasco segue negociando e podem ser aí contratados no decorrer das próximas horas ou dos próximos dias. Então, primeiramente, já quero convidar todos vocês a assistirem o vídeo aqui até o final, né, para poderem acompanhar tanto a minha parte quanto a parte aí do jornalista Edu Canelas, e peço também, como sempre, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, aquela curtida no nosso vídeo, e como sempre eu gosto de deixar um convite para você que é vascaíno, você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para você dar uma oportunidade para conhecer aqui o nosso trabalho. Nós somos o maior canal de notícias e informação do Vasco na internet, né, no YouTube brasileiro. Já somos aí mais de 500 mil de vascaínos aí somando as nossas redes sociais. Então você que não está inscrito aqui ainda no canal, faz o seguinte, corre lá embaixo, está assistindo o vídeo com o celular deitado, vira ele em pé, clica naquele botãozão vermelho, se inscreva no canal e, mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, né? Que é um botão pequenininho, fique lá e fica lá embaixo do vídeo para você poder receber aqui, ó, no seu celular, aquele aviso, aquela notificação do YouTube, né? Que fica assim, ó, logo ali para você sempre estar atualizado, né? Assim que os vídeos forem postados, você já recebe esse aviso, né? Para poder vir aqui e assistir quando você tiver a disponibilidade, beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo falando sobre campo e bola, sobre o jogo, né? A partida desse domingo, jogo que acontecerá às 6h30 da noite, né? 18h30, horário de Brasília, em São Januário, né? Um jogo sem a presença do público. Obviamente aí o Vasco segue com aquele gancho, né? Segue com aquela suspensão. Próximo jogo em casa a gente vai poder ter presença do público, mas o jogo não será em São Januário e só teremos presença de mulheres e crianças, né? O jogo contra o Grêmio. Mas enfim, para a partida de amanhã, o Vasco vem ainda mais pressionado, né? Agora à tarde tivemos o jogo ali entre o Flamengo e o América Mineiro, partida que aconteceu no Maracanã, e o América Mineiro estava ali praticamente com a vitória nas mãos, já estava ganhando o jogo por 1-0 até os 49 do segundo tempo, que seria péssimo para o Vasco, porque o América Mineiro ia pular para 12 pontos e abrir 3 pontos de vantagem com o Vasco, mas no finalzinho o Flamengo acabou achando um gol ali, não tô torcendo o Flamengo, tava torcendo contra o América, né? Mas enfim, esse empate que não foi o melhor, mas também não foi ali o pior dos cenários, né? O América Mineiro passou, o Vasco chegou aos 10 pontos na tabela, jogou a gente ali para a última colocação do Campeonato Brasileiro. E agora, nesse momento, né, como eu falei, o Vasco é o lanterna, o último colocado, na 20ª colocação com 9 pontos, é o único clube na temporada aí que ainda não alcançou os 2 dígitos, né, não chegou ali aos 10 pontos, lembrando que o Vasco tem aí 2 partidas a menos que alguns adversários e um jogo a menos que outros, né? O América Mineiro chega aí, né, agora aos 10 pontos na tabela, passa 1 ponto do Vasco, o Coritiba tem 11 pontos, Goiás 12 pontos ali, são os 4 clubes que estão na zona da degola, né? Estão ali na zona do rebaixamento. Na frente do Goiás está o Bahia, que está jogando nesse momento, empatando por 0-0 com 14 pontos. Vem o Santos ali logo na frente com 16, Corinthians também com 16, Cuiabá com 20 aí, que também está empatando, né? O jogo tem aí jogos do Cuiabá, do Corinthians e do Bahia acontecendo nesse momento, então jogos importantes para o vascaíno estar de olho. Mas enfim, sobre o jogo de amanhã, né, que é o mais importante, a gente tem que acompanhar, tem que secar os outros times, claro que tem, mas o mais importante é o Vasco, né? O Vasco depender dele próprio, com as próprias pernas, para poder sair dessa situação. Então amanhã uma vitória, o Vasco pula de 9 para 12 pontos, traz aí, né, esse salto na tabela, a gente vai encostar nos adversários ali direto pela briga contra o rebaixamento, mas mais importante do que isso, na minha sincera opinião, é a moral e a confiança que isso aí vai trazer
para o elenco, para o grupo, para os jogadores, para os recém-contratados, para o nosso novo treinador, o Ramon Dias, para a comissão técnica e para nós, torcedores, né, que estamos aí nessa expectativa de uma guinada, de uma mudança aí nessa forma de jogar do Vasco. E para isso acontecer, Ramon Dias aí praticamente já definiu o time que vai a campo, né? Um time até muito criticado inicialmente pelos torcedores quando vazou ali a possível escalação, né? Com a dupla de zaga oriunda da base, não sabemos se o Léo vai poder jogar, mas enfim, tem que acreditar, irmão, temos que confiar, temos que dar ao Ramon Dias essa oportunidade dele mostrar o trabalho dele. Então a provável escalação do Vasco amanhã para pegar o Atlético Paranaense provavelmente será a seguinte: Léo Jardim no gol, nas laterais o Puma e o Lucas Piton, dupla de zaga com o Miranda e com o Zé Vitor. Infelizmente o Capasso tá suspenso e o nosso zagueiro Léo tá ali com uma lesão ou um desconforto muscular. É dúvida, pode jogar, não tá descartada a possibilidade do Léo aí voltar a tempo aí dessa partida de amanhã. Meio de campo com Guery Medel, Zé Gabriel e o Jair, e lá na frente Gabriel Peck, Orediano e Figueiredo, né, com opções ali no banco de reservas do Alex Teixeira, do próprio Ryan Santos, enfim, jogadores ali que podem entrar na segunda etapa, caso necessário, para poder mudar o jogo, né? E digo mais, tá? Essa escalação que vazou pode também ser alterada, né? Nada impede do Marlon entrar como titular, ou enfim, a gente ter outras mudanças, como o Serginho, enfim, algum outro jogador aí ter oportunidade de começar a partida amanhã. Eu falei para vocês e vou repetir, tô muito confiante, tô acreditando muito nessa vitória. Eu acho que o grupo tá muito fechado, a mudança nos treinamentos, né, trazendo mais intensidade, focando na parte física, né, o fato do Ramon Dias querer adiantar as linhas, querer marcar pressão, buscar ali, né, um time mais ofensivo, tá me trazendo aí algo positivo, né, algo aí que me diz que o Vasco vai sair amanhã de campo com uma vitória e recuperando, né, essa moral que é tão importante aí para essa guinada, né, para esse pontapé inicial da recuperação do Vascão no Campeonato Brasileiro. Eu já fiz a minha fezinha, já fiz a minha aposta lá na 1xBet, botei R$100 na vitória do Vasco e quero lembrar para vocês que a 1xBet amanhã, dia do jogo, vai estar aí com duas promoções. Primeira promoção, qualquer valor que você depositar utilizando o código promocional Mário Vasco, né, na hora que você se cadastrar, tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus, ou seja, qualquer valor que você botar, eles vão multiplicar por 2. Botou R$1, vai ganhar 2, botou 10, vai ganhar 20, botou 100, ganha 200, botou 1.000, ganha 2.000 de graça, né? Sempre dobrando aí o valor dessa grana que você depositar. E segundo, após o jogo terminar, a gente vai estar sorteando R$7.000 em Pix para todo mundo que se cadastrar e utilizar o código Mário Vasco, como eu falei, que está no primeiro comentário fixado. Então quem quiser apostar na vitória do Vascão ou apostar em qualquer outro jogo, não importa, não é só relacionado ao Vasco aí essa promoção, corre lá, primeiro comentário fixado, tem um link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco para você poder tirar proveito dessa parceria. Galera, não vai embora, porque agora jornalista Edu Canelas, nosso aí participante aqui do canal, que sempre tá com a gente nas lives, também lá no canal Os Vascaínos, né? Inclusive fica a dica para quem não tá inscrito no Os Vascaínos, se inscrever também, está quase batendo a marca de 60 mil inscritos. Assim que a gente bater, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa muito bacana pra rapaziada por lá. Então já fica aí também esse pedido pra galera que tá inscrita no canal Mário Coelho Vasco, também se inscrever lá nos Vascaínos. Enfim, fica agora com o Edu Canelas para trazer novidades de mercado da bola, né? Ele vai trazer para vocês aí, por exemplo, a quantidade de dinheiro aí, mais de 200 milhões de reais que estão entrando no Vasco, vai falar sobre vendas de jogadores e principalmente sobre contratações. O Edu vai explicar, vai fazer um resumo aí e dar a opinião dele sobre os nomes que já estão confirmados e sobre jogadores ali como o Michael Santos, Jorge Carrascal, né? Nomes aí que seguem negociando e podem ser anunciados a qualquer momento aí no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então fiquem com o Edu, cara sensacional, inteligente, um cara que fala muito bem e sabe muito de Vasco, que é o mais importante. Então, Edu, vai contigo, pede pra galera deixar o like, hein, Edu. Pô, pelo amor de Deus aí, dá aquela moral pra gente. Mas vai lá, Edu. Tamo junto, irmão. Muito obrigado mais uma vez. E amanhã de manhã a gente volta com mais um vídeo aqui pra vocês. Valeu! Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. Afinal, tô aqui para te atualizar a respeito das negociações do Vasco. O Vasco aguarda nesse exato momento resposta por Jorge Carrascal, o meia tão sonhado pelo torcedor vascaíno. Além disso, tem negociações avançadas aí e vai receber novos jogadores na semana que iniciará na segunda-feira. O Vasco vai receber aí a chegada do Paulinho Paula,
do Sebastián Ferreira, que é um atacante aí que vai chegar para ajudar Dom Ramon. Foi indicação do homem. Nós vamos falar dessas negociações. Também do Praxedes, que é outro jogador, um meio-campo, que vai chegar em São Januário. Então, com tanta coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, eu vou pedir para você do outro lado dar aquela força, aquela moral pra gente. Senta o martelo no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal e, claro, seja membro, vai no nosso grupo de WhatsApp. É só você se tornar membro, tem um botãozinho aqui embaixo de seja membro e você vai para um grupo exclusivo onde você vai poder participar de live ao vivo com a gente, concorrer a camisas do Vasco, outras experiências ligadas ao canal e ao Gigante da Colina. Rapaziada, vamos começar o vídeo. Esse vídeo aqui eu vou começar falando da chegada do reforço Paulinho Paula, um cara de 26 anos. O Vasco vai pagar cerca de 6,5 milhões de reais por esse atleta de 26 anos. Vai chegar com um contrato até 2025. E aí, eu tô vendo um monte de gente em várias páginas bater. Não sei quem é Paulinho Paula, quem é esse cara? É perfil de casal, Paulinho Paula? Eu também ri bastante disso, bem engraçado. Mas uma coisa a gente tem que ser justo e é muito importante que sejamos. O Botafogo tem um scout que todo mundo babou ovo o ano passado e esse ano inteiro. O Botafogo achou o Eduardo, achou o Adrielson, achou o Júnior Santos. Pois é, o scout do Botafogo também achou o Paulinho Paula. Tentaram contratar no meio do ano passado, não conseguiram. Tentaram contratar no começo desse ano, não conseguiram. E agora o Vasco acerta a chegada desse jogador. Paulinho Paula é um meia de ligação, um meia ofensivo, um cara bom no 1 para 1, bom de passe, que pode ajudar muito o Vasco diante de tudo aquilo que eu pude estudar sobre o jogador e as referências que eu busquei desse atleta com pessoas que acompanham mais o campeonato ao qual ele estava ligado. Ele estava no Al-Shabaab, foi emprestado ali ainda dentro do mercado de seu próprio país e seguiu ali tendo boas atuações. É um jogador interessante que pode vir para ajudar. Claro, Paulinho Paula não é o camisa 10 que o Vasco vai entregar para o torcedor. Não é aquele meia que todo mundo está esperando ser a cereja do bolo, como dizem por aí. Paulinho Paula não vai ser aquele cara sensacional que está todo mundo esperando para vestir a nossa camisa. Mas, como eu sempre falei, o Vasco precisa de uma referência técnica. Jorge Carrascal é essa referência técnica. Mas precisa de banco, precisa de companheiro. Caso Dom Ramon tome a decisão de jogar, por exemplo, num 4-4-2 com 2 meias à frente dos 2 volantes, Paulinho Paula pode ser uma boa dupla jogando de camisa 8 ao lado do nosso querido glorioso Jorge Carrascal, que já já eu vou te atualizar a respeito da contratação que tá todo mundo querendo tanto e eu também quero. Então, resta agora, torcedor vascaíno, eu gosto de ser claro com você, resta agora, ponto, apoiar. Acertou? Apoia. Jogou mal, a gente vai criticar e não vamos ter problema nenhum. Outro cara chegando na Colina é Sebastián Ferreira, 25 anos, estava no Houston Dynamo, lá na MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Ele tem 1,81 m, já é um cara mais alto, um atacante de área, um atacante que busca a bola no meio campo, consegue sair. Teve a melhor passagem dele no futebol profissional com Dom Ramon, quando trabalhou no Libertad, lá no Paraguai. Um cara que pode ajudar muito o Gigante da Colina. Bom jogador, é um cara de boas referências e principalmente um ponto que a gente tem que ter aqui claro, é pedido de Dom Ramon. O Ramon Dias não é bobo, é cobra da bola, entende muito, há muito tempo trabalhando e se pediu esse jogador é porque sabe que pode render na mão dele, como já rendeu nas temporadas de 2020 e de 2021. Eu vou dar um voto de confiança para Dom Ramon antes de bater nessa contratação. Claro, piada e brincadeira, vocês sabem, eu tô sempre fazendo nas lives. Já falei, é o novo pirulito. Lembra do Daniel Amorim? É o pirulito paraguaio que tá chegando aí no Vasco, mas tomara que dê muito certo e que faça muito gol. Não por isso, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína aí do outro lado, o Vasco desistiu do Michael Santos. O Vasco não desistiu do jogador e fez, inclusive, hoje cedo, chegou lá para o Tadieres de Córdoba, para aquele presidente fanfarrão lá, uma proposta, uma contraproposta, na verdade, para fazer a compra desse jogador de 30 anos, um jogador que está lá com 13 gols e 5 assistências em 24 jogos do Campeonato Argentino, um cara que lá é muito badalado, tem um futebol que se assemelha um pouco
ao futebol de Germancano, um cara que pode vir para ajudar pra caramba, brigar por vaga aí com o Sebastião Ferreira. Seria muito interessante que o Vasco tivesse essas contratações. Eu tô vendo o movimento do Vasco no mercado de forma a entender. O Vasco tá indo buscar o Michael Santos para ser titular e buscando o Sebastião Ferreira para ser um possível reserva ou para que briguem pela vaga. Tá trazendo aí o Paulinho Paula, que é um jogador que o Botafogo tentou contratar. E agora, fechando com o Jorge Carrascal. Caso isso realmente dê certo, teremos um cara titular e teremos mais um meia reserva. E seria contraditório da minha parte eu bater nessa atitude do Vasco. Porque eu tô dizendo, o Vasco não precisa de um meia só, o Vasco precisa de dois. Quem tem um, não tem nenhum. Essa é a grande realidade. O Vasco precisaria de dois e o Vasco está trazendo aí o Paulinho Paula e tem a situação do Jorge Carrascal. Ainda a respeito do Sebastião Ferreira, só voltando aqui, o jogador esteve na mira do Palmeiras. O Palmeiras buscou informações, chegou a negociar, não conseguiu fechar, o jogador foi para a MLS. Para você ter uma noção que não é o bagre que estão pintando por aí. Tenhamos calma, rapaziada. Agora teremos que ver em campo o jogador antes da gente tomar uma decisão de dizer que é ruim ou não é ruim. Antes de eu continuar com a parte de futebol, de campo e bola, e também te atualizar a respeito do Gigante para o jogo de amanhã às 6h30 contra o Atlético Paranaense, eu quero trazer para você, vascaíno, aqui uns dados que estão aqui na minha colinha, que fica aqui abaixo da nossa tela, quando estou aqui gravando. Estou na casa da Renata hoje, gravação em estúdio diferente. Quero trazer para vocês uns dados que são os seguintes. Egnaldo, vendido ao Shakhtar Donetsk, 21 milhões de reais. Andrei Santos, vendido ao Chelsea, 68 milhões de reais. Pedro Raul, 24 milhões de reais. 120 milhões de reais entram em setembro do aporte da 777 Partners. 40 milhões de cota de TV. Totalizando 273 milhões de reais entrando nas contas do Vasco. E aí, eu quero ser claro para você entender que eu sou o cara que mais bate na 777 aqui no YouTube. Eu, Lineker e Mário estamos batendo nos caras todo dia. Só que tem uma coisa muito interessante a se observar. O problema do Vasco está longe de ser dinheiro. Se o dinheiro não está sendo bem empregado, aí é o debate. Se o dinheiro não está sendo bem utilizado na compra de jogadores, é um debate. Agora, um clube que está recebendo 273 milhões de reais no ano para contratar, pagar dívidas, tá ruim, tá difícil. Sem contar no que já recebeu, o Vasco gastou 190 milhões na primeira janela. Será que não é falta de competência para contratar bons jogadores? Será que não é falta de competência a gente observar, por exemplo, que Paulo Brax já tentou contratar um monte de zagueiro aí, o Capasso não pode jogar amanhã e o Léo sentiu um desconforto, também tá fora, o Vasco vai jogar amanhã na zaga com Zé Vitor e Miranda. É claro, muito claro, o tamanho da incompetência desse senhor que está à frente da diretoria de futebol do Vasco. Por que não jogariam, então, o Maicon ao lado do Robson? São duas contratações feitas pelo Paulo Brax. Você, do outro lado, consegue me responder? Eu também não consigo te responder. Sabe por quê? A realidade é uma só. São dois jogadores fracos que não deveriam ter vindo. E, claro, Ramon Dias chegou, viu, observou, viu que são fracos, que não pode contar. E está aí, colocando dois moleques da base na zaga, porque não pode contar com jogadores contratados por Paulo Brax. Se isso não for atestado de incompetência, meu amigo, me desculpe, eu não sei mais o que é. Então tem grana entrando nos cofres do clube, independente da época que vai entrar, o dinheiro está ali disponível, então agora é hora realmente de gastar dinheiro, contratar jogador e parar com essa mironga, parar com essa bobeira, parar com esse papinho de que tá difícil e blá blá blá. Tem dinheiro, vai atrás. O Alexandre Matos está lá no Atlético Paranaense contratando jogador. Rodrigo Caetano, duro, com o Atlético Paranaense devendo Deus e todo mundo, está lá contratando jogador. O Corinthians, duro, devendo todo mundo, contratou o Matias Rojas e vai atrás de outros jogadores. O Santos, todo arrebentado financeiramente, estruturalmente, está aí contratando jogador. Então não existe desculpa nenhuma para Paulo Brax, Luiz Melo e Companhia Limitada não contratarem bons jogadores para o Vasco. Estamos aqui para fiscalizar e ficar de olho. A grana está entrando, esses caras têm que contratar jogadores de nível para o Vasco. Falar em nível, amanhã às 6h30 temos Vasco e Atlético Paranaense entrando em campo, um momento difícil do Vasco no campeonato, apenas 9 pontos na tabela, mas a estreia de Dom Ramon e a estreia de Guery Medel como titular no Vasco da Gama. Vou ler aqui para você a provável escalação do Gigante para amanhã. Léo Jardim, Puma na lateral direita, Miranda e Zé Vitor jogando ali na dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Medel, Zé Gabriel e Jair fazendo o meio campo, as pontas com Orelhano,
Peck e Figueiredo jogando centralizado. Na live de ontem à noite, eu e Lineker batemos bastante nessa escalação. Eu te convido a assistir aqui no canal tudo aquilo que foi debatido a respeito dessa escalação. Mas posso adiantar para vocês, Figueiredo de 9 não me empolga. Eu acho que ele já teve todas as oportunidades de evoluir e crescer dentro do clube. Até hoje não entregou. Então, eu acho que tá jogando ali porque não tem outra opção. Juan Cruz foi embora, Pedro Raul foi embora, Ignaldo foi embora, sobrou o Figueiredo. Tacaram o Figueiredo dentro da área lá e vamos ver no que vai dar. O que eu tô esperando amanhã é um Vasco mais organizado, um Vasco trabalhando bem a bola, um Vasco defensivamente mais sólido, ainda que com uma dupla de zaga reserva, mas um Vasco organizado de forma a ser um time mais tranquilo, um time muito melhor. De fato mesmo, não tem palavra para polir. Um time organizado, um time com organização, um time semelhante a uma equipe profissional, coisa que o Maurício Barbieri não conseguiu entregar no Campeonato Brasileiro. Dom Ramon prometeu um Vasco cheio de organização em campo e é esse Vasco que a gente está esperando ver amanhã em campo. Para finalizar, rapaziada, Bruno Prachedes já está no Rio de Janeiro fazendo exames, vai ser anunciado a qualquer momento, começa a treinar na segunda-feira com o elenco do Vasco da Gama. Jorge Carrascal, jogador que todo mundo está querendo ver aqui, 25 anos, 1,79 m, um destro, não foi relacionado lá para o jogo contra o Ural, não viaja com a delegação. O Vasco está querendo pagar 24 milhões de reais aí por 50% de seu passe, está aguardando a resposta por parte da equipe lá, que é o CSKA Moscou. Então agora é só esperar. Os russos são jogo duro, casca grossa. Os caras são realmente muito difíceis de se negociar, de trabalhar. O empresário do jogador viajou para a Rússia para tratar da liberação, para tratar de toda a situação documental, caso no momento em que o CSKA aceitar fazer as trocas de documento, o Carrascal viajar ao Brasil para vestir a camisa do Vasco. Entre Vasco e staff de Carrascal, tudo certo, salário, tempo de contrato, já está tudo acertado. Só falta mesmo o CSKA aceitar a proposta do Vasco de 24 milhões de reais por 50% desse jogador, para o jogador poder viajar ao Brasil e vestir a camisa do Gigante da Colina. Agora é aguardar, não existem promessas, não tem nada certo, mas a gente torce muito para que o nosso camisa 10, Jorge Carrascal, chegue logo no Brasil para ajudar o Gigante da Colina. Esse colombiano é muito bom de bola e é a minha principal esperança de uma mudança de patamar técnico dentro do meio-campo do nosso Gigante da Colina. Rapaziada, obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto, hoje não tem live, hoje tá todo mundo liberado, mas amanhã tem pré, tem pós-jogo, tem tudo de Vasco e Atlético Paranaense e eu conto com a sua audiência. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, não deixe de ser membro, vem para o grupo de WhatsApp e aqui embaixo eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um grupo grátis lá no Telegram, onde tem muita resenha de Vasco também para a gente poder bater um papo. Tamo junto, aquele abraço e valeu, saudações vascaínas, bom sábado!